Olá, boa noite, entrando ao vivo. Vamos ajustando. Olá, Fabi, Rodrigo, boa noite, querida e querido, sejam bem-vindos para mais uma live no Projeto Live, todo dia às 20h22, na Escola de Constelação Familiar BSB. Tudo bem aí com vocês? Oi, Fabi, boa noite. E aí, tudo bem? Oi, Regis, tudo bom? Então, eu também adoro. Jadson, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Vamos só esperar um pouquinho, ver quem vai chegar. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Vão me dizendo aí como é que vocês estão. Silvânia, como você tá, lindona? Lucília, seja bem-vinda. Deja, seja bem-vinda. Vamos, hoje, né, a gente não se cansa de falar sobre essa temática dos pais, porque a gente sabe que é um círculo de relacionamento onde muitos têm muitas dificuldades, né? E a gente percebe com esse trabalho que é a base da nossa vida, o portal da nossa vida, é a conexão com esses dois. E se essa conexão não tá fluindo, não tá acontecendo, então a nossa vida vai apresentar aí vários sintomas em várias áreas da nossa vida, como a gente já tem falado. E quais seriam essas áreas, Maria? Na área profissional, na área dos relacionamentos, na relação com os filhos, na nossa relação com o todo, porque a forma que a gente se relaciona aí nesse primeiro círculo, com o papai e com a mamãe, é a forma que a gente vai se relacionar diante da vida. Então a gente tem abordado de vários aspectos, né? Ou trabalhando só com a mãe, ou trabalhando só com o pai. Também é algo que a gente trabalha assim, sem cansar no nosso curso, que é para a gente ajudar as pessoas a ressignificarem aí as suas histórias. Porque não tem como mudar a nossa história. A nossa história é o que é e foi o que foi, não tem como mudar o passado. Mas tem como mudar a forma de enxergar esse passado. Então a gente vai falando aí de várias formas que é para ir tocando aí, uma hora a gente acha um pontinho para tocar nesse coração, para que uma chave, né? Para que uma chave gire. Então às vezes a gente precisa de ouvir de várias formas. E hoje a gente vai abordar de uma forma muito interessante. Eu só estou esperando o Jax entrar, porque ele ainda está no quartel. E daí nós vamos, enquanto o meu lampião entra, né? Porque me chamam de Maria Bonita, então ele deve ser o meu lampião, né? Então, a gente vai conversando aqui um pouquinho enquanto ele entra. Boa noite quem chegou depois, Ana Pereira, Maria do Carmo, sejam bem-vindos, Elenice, Eucileia Martins, deve ser minha parenta, né? Martins, Larissa, Maurício, sejam bem-vindos, Luísa, enfim, vamos, alguns avisos para vocês. Como que vai funcionar? Nós vamos fazer aqui a nossa live, abordando essa temática pai e mãe. Depois a gente abre para perguntas e respostas e depois a gente faz uma integração. E hoje eu vou calcular aqui o tempo direitinho para dar tempo de fazer tudo. Tá certo? Olha aqui a Silvânia. Boa noite, Luísa, Helenice. Escrevi um tantão de coisa e fiz um movimento que tirou da live. Oh, meu Deus, escreve de novo. Tenho perguntas.
Manda bala. Amiga Selma, que linda você! Bruna, quando o filho já de 40 anos não consegue sair da casa dos pais, embora tenha esse desejo, o que fazer? Dê dicas, obrigado. Ô, Bruna, boa pergunta. Um filho com 40 anos, né? Imagine só, para onde será que esse menino de 40 anos está olhando, né? Porque o movimento dos filhos é ir para o mundo. Nós pais, nós devemos criar os nossos filhos para que eles sigam, porque eles são a nossa continuidade. Se eles não seguirem, nós não temos continuidade. Então, assim, uma dica que eu dou eu dou o exemplo da águia, né? Quando a águia torna o ninho muito desconfortável para os seus filhotes. Então, a águia constrói o seu ninho na mais alta montanha para proteger, né, ali as suas crias dos predadores. E dali ela cuida pelo tempo que é necessário cuidar. Só que dá um tempo, quando ela vê que os filhotes dela já estão na época de voarem do ninho, né, para se tornarem águias independentes, o que ela faz? Ela vai retirando todo aquele enxerto que ela fez do ninho, sabe? Que foi deixando o ninho bem confortável para acolher ali os filhotinhos. Então, quando eles vão crescendo, a águia vai tirando e vai jogando fora. E o que a águia está fazendo com isso? Ela está deixando o ninho desconfortável para que aquele filhote, no desconforto, voe para construir a sua própria história. Então, o que nós pais devemos fazer com os nossos filhos? Deixar o ninho desconfortável. Tira o conforto da nossa casa para que eles também, vazem. 40 anos já está mais do que na hora de caminhar com as próprias pernas, entendeu? Então, diante aí do que você me perguntou, é isso que eu te digo. Deixa o ninho desconfortável. Isso na primeira dica. Para a gente olhar e ter uma opinião mais aprofundada, a gente teria que conhecer a história, fazer uma constelação, um atendimento, enfim. Mas o que o pai ou a mãe pode fazer é isso. Deixa o ninho desconfortável e abre as portas realmente. Mas se o filho perceber que dentro do coração da mãe existe um desejo dele não ir, ele não vai. Tá bom? Então isso provavelmente tem uma relação assim desse tipo, alguma coisa que ele realmente está preso, porque o desejo também do filho é de ir, mas para ele ir ele precisa estar livre, tá bom? Vamos lá, recebemos um filho adulto com parceira em casa. Tivemos dificuldades em lidar com a percepção de que estava tendo algum conflito, foi tenso. Está bem com o parceiro, conectada com nossos pais, e meu passarinho já voou, mas queríamos que ele ficasse bem quando voltasse ao ninho para uma visita. E estando no nosso lugar ajudou. Tá. Recebemos filho adulto com parceira em casa. Tivemos dificuldade em lidar com a percepção de que estava tendo algum conflito. Foi tenso. Está bem com o parceiro, conectada com nossos pais. E estando no nosso lugar ajudou. Meu passarinho já voou, mas queríamos que ele ficasse bem quando voltasse ao ninho para uma visita. Claro, né? Mas essa analogia da águia é só para facilitar aí, né? É claro que quando o filho vai embora, a águia deixa, né? Vamos voltar aqui ao exemplo da águia. A águia deixa o ninho bem desconfortável para aquele filhote ter o gosto, né, de sair e experimentar algo lá fora. Aí depois, quando ele marca uma visita, ela vai lá e deixa o ninho confortável de novo, porque ela sabe que ele já conhece o caminho, que ele não vai voltar para ficar. Então esse desconforto é só para ele sair e conhecer o mundo e ver que é lá o lugar dele, né? Que ele também tem que construir o próprio ninho dele para que tenha continuidade, porque se não tiver continuidade, de que adiantou tanto esforço dos nossos antepassados, né? Então é isso, os filhos têm que, seguir no momento certo, claro, estando prontos para seguir o seu próprio caminho. Aí quando eles voltarem para uma visita, Silvânia,
A gente deixa a cama arrumada, confortável, né? Cheirosa, porque a gente sabe que eles não vêm para ficar. Agora o Jax entrou e eu vou recebê-lo. Peraí. Pra gente falar. Só aguardando aqui meu lampião, Rose. Oi, você tá no carro, marido? Opa! Tô sim. Vai, lampião, tá escuro aí. Tá se Tá, escondendo, tá é? conseguindo me ver aqui, tá? Bom, eu tô. Tá Mas tu vai conseguindo ficar me... segurando o celular, é? É o Vai jeito. conseguir? Vamos conseguir, eu faço aqui só a minha parte. Não Boa noite, liberaram uma pessoal. sala lá pra você, não? Tem uma galera boa aí dentro. Então, Jax, como que vai ser a nossa live hoje, né? Fala aí pra nós um Então, pouquinho sobre. hoje nós vamos contar um conto inspirado lá na nossa amiga Rafaela. Ah, sempre, né? A Silvânia ali tá dando boa noite, a Marlete. Boa noite, Silvane. Boa noite, Marlete. Boa noite a todos. Então, eu já falei aqui com eles um pouco que a gente tem abordado bastante sobre essa relação com os pais, né? Porque a gente sabe que é a mais importante, é a que mais impacta a nossa vida. E se a gente não tiver em sintonia com isso, a nossa vida vai aparecendo vários sintomas, como fracasso nos relacionamentos, fracasso na profissão, doenças às vezes, e os nossos filhos não seguem bem, porque eles também vão ficar presos, né, olhando para aquilo que a gente está olhando, para aquilo que a gente não resolveu. E, em última instância, a doença, né? Que a doença é assim, o estágio de que ou você olha, ou muitas vezes você morre. É grave assim, é sério assim. Então, esse trabalho, a gente não está aqui de brincadeira, né? A gente está para auxiliar mesmo aí, ajudar as pessoas a enxergarem a seriedade que é essa, fazer esse caminho de volta aí da reconciliação, né, com os pais, reconciliação mais profunda mesmo. Então, hoje eu falei que a gente vai abordar de uma outra forma, né, e que você vai começar aí com essa brincadeira séria. Gostei muito dessa ideia. A partir das próximas voltar com aquele... como é que é o nome do pau do selfie? É aquele suportezinho de O Uber, né, que suporte. coloca no Sim. carro. Vou Pois já é. comprar um ali na esquina, vende. Mas enfim, vamos lá. É, essa ideia que você teve de trazer o conto e depois, né, a reflexão do conto, eu achei muito interessante. Então, a primeira parte do conto é que em uma noite qualquer, vou começar a leitura agora. Em uma Tá bom, vou noite acompanhando qualquer, aqui. de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par de moedas. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se era ouro, prata, bronze ou talvez até de ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ele chegou, olhou nos olhos de seus pais e disse: na noite passada, vocês vieram até mim, em um sonho, e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer
a vocês, meus pais. Obrigado. Elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. E com elas serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Ao ouvir isso, né, os pais, que como todos os pais se engrandecem, né, por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. E sentiram que podiam seguir dando mais a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. São para você. Então, o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu-se completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. E na medida em que se afastava da casa dos pais, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriam. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, né, desse caminho. Às vezes mais longo, às vezes mais curto. Eram os companheiros, os vizinhos, os sócios, os amigos, colaboradores, inclusive até os adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua vida. E de vez em quando, o filho olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para seus filhos, ou se recordava de tudo o que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social e espiritual. A imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles e que com seu êxito e com suas conquistas ele honrava os seus pais. E dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. Então, seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que ele havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Ai, gente, eu não me canso de me emocionar quando eu imagino a alegria dos pais quando eles veem que mesmo com tudo do jeito que eles fizeram, os filhos conseguem seguir bem, mesmo que eles tenham conseguido dar uma moeda, né? Que esses filhos sigam bem. Agora eu vou dar continuidade ao conto. Segura aí. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que cedo ou tarde, todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que metal eram feitas, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo.
Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: na noite passada vocês vieram até mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas. Também desconheço de que metal eram feitas. Se era metal precioso ou não, não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhe dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa, com desgosto e angústia. Compreenderam que podia dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegasse a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e que está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade tal qual ela é e os nossos pais tal qual são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta a compaixão. Mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava da casa de seus pais, sentia os seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo um tanto flutuante. Não podia se aperceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e, inconscientemente, se perguntava: será essa pessoa que tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem, as moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-la de maneira justa e conveniente? Será essa a pessoa que tem o que mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que o outro lhe desse aquilo que ele não aceitou dos seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse, e então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero. Desgostoso,
crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição. Ainda que queira lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou a se perguntar: será que este filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem, aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável. E o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo assombroso, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas de que necessitava e que não tardaria em lhe dar. Mas passou o tempo, o filho, como a maioria dos filhos, também foi cuidar da sua própria vida, né? E amava, né? O filho amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria fez com que ele fosse embora, a questão da sexualidade. Assim, o indivíduo, né, compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e lhe correspondia. Sentindo-se vazio e órfão, desorientado, entrou de novo numa crise e adoeceu. Estava já na meia-vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Nenhuma razão o acalmava. Ele não tinha encontrado o que ele procurava. Ninguém podia dar aquilo que ele rejeitou lá atrás. Então ele pediu socorro, já estava doente, né? Então ele procurou um terapeuta. E no momento que ele procura o terapeuta viu nos seus olhos que ele continuava buscando as moedas, só que no lugar errado. No fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer. Não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Então, o terapeuta, né, eu vou resumir aqui a parte do terapeuta, porque senão vai ficar grande, mas eu acho que já a história, né, o conto já ficou mais ou menos compreendido. Então, o terapeuta foi um terapeuta que não fez uma transferência, foi um terapeuta que olhou para aquela pessoa e sabia o que estava lhe faltando. Então, atendeu esse indivíduo algumas vezes, essa pessoa, e no momento certo disse para ela: as moedas que você precisa não estão comigo, você precisa resgatar. Lá de onde, né, essas moedas estão. Então, o paciente, né, chegou um dia para o terapeuta já estava pronto para dizer para ele que não ia mais atendê-lo, e ele já sabia qual o caminho que ele tinha que fazer. Então, o próprio cliente, o próprio indivíduo chegou e falou: eu sei onde estão as moedas, elas continuam com os meus pais. Então, ele soluçou e em seguida chorou profundamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim. Então dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: durante todos esses anos tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonho são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço. E são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho-lhes lhe agradecer. As aceito com gosto, porque vêm de vocês. E com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente.
porque era capaz de aceitá-lo. Hum. Que lindo, né? Qual o nome desse livro? Alguém pode falar? Claro, Nara. Esse livro é Onde Estão as Moedas. É um livro do Juan Garriga, um espanhol maravilhoso que nos presenteia. Tem 33 páginas. E só para concluir aqui o conto, né? Então, esse indivíduo, ele chegou para os pais, recebeu as suas moedas, depois chegou para essa parceira ou parceiro, né? E falou, também reconheceu, eu exigi muito de você. Eu esperava que você me desse algo que só os meus pais podiam me dar. Eu sinto muito. E também chegou para esse filho e disse, eu esperava que você me desse algo que eu tinha que buscar em outro lugar. Eu sinto muito. Agora eu posso ser grande para você e você pode ser apenas um filho, sem exigências da minha parte, além daquilo que um pai exige de um próprio filho. Então, é lindo esse livro, a gente indica aí, é um dos livros que a gente indica para os nossos alunos, né? E a gente quis compartilhar hoje com vocês, trazendo essa abordagem assim, né? Jacques, o que Sim. você gostaria de complementar aí Muito acerca? e o interessante, né, desse conto é que essas duas pessoas, né, como a vida do primeiro que aceitou as moedas, né, e que ele seguiu tão bem, seguiu mais leve, claro, teve seus problemas, teve as suas dificuldades, mas com firmeza ele seguiu bem na vida. E como fica difícil, né, a vida desse que não aceita as moedas, muito pesada, muito dura. E esse caminho de volta, ele é possível a qualquer tempo, porque as moedas estão lá nos esperando. Ou seja, nossos pais, vivos ou mortos, eles estão à nossa disposição. As moedas estão sempre conosco. Nós só precisamos acessá-las, acessando esse amor dos nossos pais, que está sempre disponível. É verdade. E muitos podem dizer assim: ah, Maria Jacques, mas é porque você não conhece a minha história. Minha história foi muito difícil, foi muito pesada. E assim, a gente sabe, a gente atende pessoas que realmente tiveram uma história muito, muito difícil. Mas assim, fazer esse caminho é uma questão de decisão. Porque, como eu falei no início da live, né? Não tem como mudar o passado. Os nossos pais, eles também receberam algo dos próprios pais, que também receberam dos seus pais e que também receberam de outros que vieram antes, né? Vieram de muito longe. Então, eles só puderam dar aquilo que eles tinham para dar, só aquelas moedas. E às vezes era só uma moeda. Alguns pais deram a vida, né? Deram a vida e não puderam dar nada além disso, porque eles também estavam presos a alguma questão do seu próprio sistema. Se eles não puderam fazer além do que eles fizeram, não é porque eles não quiseram fazer, é porque realmente não dava. E muitas vezes nós preferimos viver na ideia, no imaginário de uma vida diferente. Ah, mas eles poderiam fazer assim. Ah, mas eles poderiam ter feito assado. E daí a gente perde a oportunidade de viver o presente e de olhar para aquilo que foi. E aquilo que foi é o que traz a nossa força também, né? Nos deixa mais fortalecidos, porque nós somos o resultado disso. Então não existe um se tivesse sido diferente. Você não seria você, né? Não seria esses pais. Sim, Travou? não, mas voltou, acho que voltou. E Ah, tá. E algo bem interessante também, nesse caminhar dessa pessoa que não aceitou as moedas, é como ela vai buscando substitutos para os pais. Né? Esse desespero de encontrar algo melhor. Mas é um lei do engano. E vem depois a grande desilusão, seja no relacionamento amoroso, seja nessa transferência em relação aos filhos, em relação a um terapeuta. Ou seja, essa busca incessante por algo que já é nosso. E olha só, como que a gente faz, né? Como fica pesado.
Imagine um parceiro que tem que atender à necessidade do outro, mas não uma necessidade referente a você mesmo, mas uma necessidade referente a algo lá com os pais. Imagine como que eu, enquanto parceira, posso atender algo que você tem como demanda com relação aos seus pais. Por mais que o outro faça, você nunca vai estar satisfeito. Então você vai estar sempre achando que a culpa é do outro. Ah, mas ele não fez desse jeito, ele não deu aquilo que eu queria. Não é verdade? Sim, e aí também nós vamos ter o quê? Aquele que não recebeu as moedas, ele vai estar infantilizado lá na frente, como uma criança ainda demandando dos pais, e vai demandar desse parceiro. Porque é a mesma postura que ele tem lá, né, diante dos pais, ao negar as moedas, aquela postura de enfrentamento, eu não quero desse jeito. O que acontece? É a mesma postura que a gente vai ter diante do chefe ou da chefe, né? Sim. Imagine, com uma postura dessa, como é que você vai ter sucesso profissional? Às vezes até consegue, né? A duras penas. Quando você chega lá no final, você também só conseguiu isso. Você só tem o sucesso profissional. Tudo mais você foi destruindo ao longo do caminho. Relacionamento com o parceiro, com a parceira, o relacionamento com os filhos, porque você empregou toda aquela energia para conquistar algo. Só que o que a gente observa é que quando a gente está conectado aos nossos pais, olhando para isso, a gente vai se desenvolvendo de uma forma sustentável. Você já percebeu isso também, Jacques? Sim, e olha que interessante também, outro ponto, principalmente essa parte que você leu, dessa demanda em relação ao filho, né? Ou seja, eu coloco o filho no lugar do meu pai, não é isso? Isso acontece muito, né? Então, além de, eu estou em desordem e coloco a desordem também do meu filho em relação a mim. Então, assim, aceitar essas moedas, seguir com elas, essa concordância, a pessoa vai conseguir seguir bem leve, de forma bem tranquila, apesar das dificuldades. E o que eu acho interessante, né, nesse conto é como ele consegue, em 33 páginas, né, colocar algo que a gente muitas vezes, eu lembro do nosso curso, né, a nossa formação, 1 ano e meio, 2 anos de formação, né, e ele consegue condensar isso em 33 páginas, ou seja, a essência das constelações familiares. E ele traz de uma forma muito amorosa, né? Quando ele fala que nós somos as raízes, né? Nós viemos de muito longe. E que, como é que ele fala? Eu não estou conseguindo aqui lembrar de uma frase, deixa para lá. Mas, enfim, quando ele fala que, como é, da fertilidade, né? Que a conexão com os nossos antepassados traz a fertilidade que as nossas raízes precisam, é mais ou menos isso, para que a Isso. gente possa evoluir, dar bons frutos. Porque quais são os nossos frutos, né? Os melhores frutos que nós, enquanto pessoas, seres humanos, podemos produzir são os nossos filhos. Então, imagine quando você, enquanto pais, e no sistema em ordem, os pais são grandes, né? E os filhos são pequenos. É como uma cachoeira que cai sobre uma fonte, né? Que abastece esse lago. Então, os pais são essa cachoeira e os filhos são esse lago que se abastece dessa cachoeira. Mas se os pais estão vazios porque não pegaram as suas moedas dos anteriores, o que eles vão abastecer? Como que eles vão abastecer esse lago? Na verdade, eles ainda ficam querendo os poucos recursos que tem desse lago. Eles querem retirar. Então, é um sistema invertido. E é tão interessante observar a dinâmica de um sistema invertido que o sistema vai ficando tão enfraquecido que chega uma dada geração, as pessoas não querem mais ter filhos, né?
E aí você E, não entende por que eu conheço eu tenho uma amiga, inclusive, que os primos dela, ninguém quer ter filho. Ninguém quer ter filho. Então, assim, é um sistema com uma tendência forte a acabar. Porque a desordem está tão grande que o sistema por si só não vai continuar. Precisa que alguém saia em busca de fazer algo para trazer essa ordem de volta, para restabelecer essa ordem. Né? Oi, Paulo. Paulo entrou aí. Cléo, seja Paulão, meu bem-vindo. amigo, essa parte que você lembrou aqui na página 8, né? Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então Ah, é seu isso peito, mesmo. isso. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que ele havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Muito, muito legal essa. Você vê que em vários momentos, né, num trecho muito pequeno, ele coloca também a questão da gratidão, né? A gratidão e logo ao fim da vida daquele que recebeu as moedas, olha que interessante. De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso da sua vida, olha que legal, a questão temporal. Olhava para seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual. A imagem de seus pais surgia novamente e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles. E com seu êxito e com suas conquistas os honrava. É muito interessante como o autor consegue, em poucas páginas, trazer questão da honra, questão da gratidão, a questão da postura desse filho. Então, eu acredito que é fantástico essa percepção que você teve hoje para a gente trazer essa leitura para todos nós que estamos aqui. É, e para quem chegou depois, a gente hoje trouxe um conto do livro Onde Estão as Moedas, do Juan Garriga. É um livro de 33 páginas, onde ele fala sobre vinculação entre pais e filhos. E esse conto é lindíssimo, porque ele ilustra, assim, de uma maneira muito amorosa, como que a gente pode fazer isso. O que que acontece na vida de uma pessoa que recebe as moedas, aquelas que vêm dos seus pais, dos seus antepassados, e aquela pessoa que nega receber essas moedas. Então, é muito lindo, vale muito. Deixa eu ver aqui a Tem Nara. uma Maria, pergunta tem aí. algo? Maria, tem algo que podemos fazer para a pessoa enxergar que precisa honrar, olhar para trás e reconhecer os pais, ou no tempo de cada um? Nara, a gente costuma dizer que a gente só pode fazer por nós mesmos, né? Quando nós fazemos esse movimento em relação aos nossos pais, acontece uma coisa surpreendente. A gente passa a concordar com o outro e com o tempo do outro, né? A gente entende que o outro não está pronto para fazer aquele movimento, mas quando a gente faz o nosso movimento, é impressionante, porque dizem que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu já quis convencer muitas pessoas né, da minha família a constelarem, né, pessoas que têm doenças crônicas, assim, que a gente sabe que tem uma questão sistêmica. Eu já falei algumas vezes, lá atrás, quando eu ainda, né, quando a gente ainda quer salvar os outros, quer forçar, né, na verdade, esse salvamento. Então, hoje em dia, eu já não falo mais, eu mostro o meu exemplo, então eu sigo o meu caminho, porque a gente só pode fazer por nós. Como diz o Gandhi, né? Quando a gente muda, o mundo muda. Então, é isso. O exemplo arrasta. Garriga, cria direto do Bert, verdade. Ele que levou o Sim. Bert para a Espanha, né? Então, muito lindo esse livro dele. Então, meus amores, é isso. Eu acho que, olha, a Fran está dizendo que ganhou esse livro da minha filha de Dia das Mães. Muito legal, Fran. Esse é um livro que a gente indica no nosso curso, porque há um tempo a gente se deparou com esse livro. Eu não sei como que foi.
mas alguém nos indicou esse livro, a gente leu lá atrás e falou, nossa, esse livro é perfeito, porque ele sintetiza tudo que a gente fala ao longo, né, de todo esse trabalho. Porque o Vou próprio Bert contar. Hellinger, só um pouquinho, Ah, tá? O próprio Bert Hellinger diz o seguinte, que as constelações familiares estão a serviço da reconciliação. E da reconciliação, em primeiro momento, com os pais. Então, esse livro é sensacional porque ele traz isso de uma forma muito simples. Sim, fala. no nosso primeiro curso presencial, uma aluna nos indicou esse livro. Lembrou? Não, Mas foi. não lembro. E aí foi no nosso primeiro curso presencial. Isso foi bem interessante, porque aí nós ele não estava, o livro não estava nossas referências, e aí nós colocamos o livro. E depois nós chegamos à seguinte conclusão, que a primeira leitura relacionada à constelação familiar seria para isso, nesse livro. Ou melhor, esse conto seria a leitura obrigatória para se ter o primeiro contato com as constelações familiares. Aí nós colocamos isso no curso online. Foi assim que nós desenvolvemos É, isso. então foi isso. Olha aqui, a Rose está dizendo que leu numa formação que fez com o próprio Garriga. Que massa! Eu não Legal. conheço ele pessoalmente, só o livro. A Cleo está perguntando o nome do livro. É Onde Estão as Moedas? Juan Garriga. Tá bom, Cleo? Então, eu acho que vamos finalizar aqui o nosso bate-papo e vamos Sim. fazer uma integração, né, para a gente dar uma olhada, quem sabe, a gente olhar, olha a Rita entrando aí, quem Oi, sabe a Rita. gente, o casal lindo, né, casal 20, casal 1000, ele veio a Fortaleza, ela tá dizendo, olha Olha que que legal. legal, nossa, muito bom. Então, assim, a gente vai fazer uma integração agora só para a gente dar uma conectada, né, com esse conto mais profundamente, que eu acho que é sempre válido, né? Eu gosto muito de agregar a meditação, porque eu tenho recebido muitos feedbacks de que a meditação tem ajudado bastante. E assim, ela ajuda muito na minha vida e nos meus movimentos internos. Então, eu compartilho esses movimentos internos também lá no nosso canal no Telegram, que é na Escola de Constelação Familiar BSTB. Lá eu compartilho coisas assim, que eu só compartilho lá, porque vem uma compreensão, algo profundo aqui do meu coração, e aí eu vou lá e gravo um áudio rapidinho. Então, se você também quer ter acesso a isso, é só ir lá no nosso canal do Telegram, tá bom? E também a gente tem um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza as lives, o Buscando Soluções, que é um quadro onde a gente responde perguntas. E se vocês também quiserem mandar perguntas para a gente, assim, perguntas que vocês não querem fazer em público, enfim, aí vocês podem mandar lá no privado da escola, no direct. E a gente responde sem falar nome de ninguém, a gente apenas faz uma análise dentro da visão sistêmica, né? E isso daí tem ajudado muita gente, tá bom? Então a Fran disse que A adora ouvir lá Luísa, no Telegram. isso, Falou a que adora as Luísa meditações. e a Fran. E realmente, vou falar algo para vocês. Eu também adoro as meditações dela. Então agora eu vou ouvir essa meditação dirigindo, voltando para casa. Tá E bom, um então beijo, vem. meu amor. E nós podemos, viu, trazer mais contos. Eu gostei muito. Eu acho que fica muito legal trazendo os contos. Vamos trazendo mais contos Vamos aqui ver o nesse que o bate-papo pessoal nosso. achou aí do outro lado. O que que vocês Isso. acharam, né? Assim, porque às vezes a gente fala aqui, mas né, quando o próprio autor fala, é maravilhoso. E aí faz essa provocação, que agora vocês vão ler o livro e vão ver quão rico ele é, tão maravilhoso. Tá bom? Então vamos fazer aqui a Beijo. integração. Eu vou te tirar, tá bom? Tchau. Falou, pessoal. Um Beijo. abraço. Tchau, Tem o Pedro. Pedro Tchau, aqui, tá Paulo. falando grande Meu Major Jacques. amigo. Meu Pedro amigo. Cunha. É? Isso. O Um Paulo beijo disse para que vai todos. sugerir um conto, pois, pô, a Fran Manda, disse que Paulo, que a gente vai adorou, ler. muito rico. Nosso professor cita sempre, então manda pra gente, Paulo, tá bom? Eu vou Um agora abraço. fazer a meditação. Beijo, amor, até daqui a pouquinho. Vem Tchau. logo pra casa, tá? Tô Beijo. indo.
Então vamos lá, meus amores. Então que bom que vocês gostaram, né? Ah, Dom Juan. É do livro do Castanheda? A gente fala sobre isso depois. Vamos lá fazer nossa meditação. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. E quando você inspirar, eu vou pedir que você imagine que na narina direita você está inspirando toda a energia do papai, do masculino. E na narina esquerda você está inspirando toda a energia da mamãe, o feminino. Então, quando você inspirar, você vai estar inspirando o papai e a mamãe para dentro de você. Inspira. Segura um pouquinho. E solta o ar. Inspira novamente. Sente inspirando o papai e a mamãe para dentro de você. Talvez você consiga até se lembrar do cheiro deles. Inspira e solta. Inspira mais uma vez e solta. E agora traz atenção para o centro do seu peito. Agora observa o que está acontecendo no centro do seu peito. Quando você inspirou o papai e a mamãe, observa, o seu coração aqueceu, o seu coração acelerou, o seu coração se retraiu. Quais foram os sentimentos que vieram no seu coração? Agora observa a sua mente, os seus pensamentos. Quais foram os seus pensamentos enquanto você ouvia o conto, enquanto você observa o seu próprio caminhar? Como é que foi a sua vez quando você teve esse sonho? Como foi quando seus pais vieram em sonho entregar suas moedas? Você recebeu as moedas? Do jeito que foi, a quantidade que era, com o metal que elas eram feitas? E se você recebeu, qual foi o sentimento que te invadiu? Qual é o sentimento que te invade ainda hoje com relação aos teus pais? Ou se você é daqueles que não aceitou as moedas e que saiu pela vida e que teve muitas dificuldades em várias áreas e que você foi transferindo para que outras pessoas te dessem aquilo que você imaginava que merecia. E que depois de um certo tempo, lá por volta da meia-idade, você percebeu ou está percebendo agora que não são as outras pessoas que têm as suas moedas, que essas moedas permanecem lá, com o papai e com a mamãe. Então agora, observando isso, você já reconhece qual o caminho que precisa ser trilhado. Então agora você se vê de novo diante do papai e da mamãe. Naquele sonho, naquele momento onde eles voltam, onde eles vão até você, na verdade, para entregar as moedas. E agora sabendo que eles são os únicos que podem te dar essas moedas, como é que você recebe? O que você diz para eles? Muito obrigada? Eu tomo essas moedas, agradeço e faço valer a pena na minha vida em honra a vocês, em honra àqueles que vieram antes.
aos meus avós, aos bisavós, que certamente também tiveram uma vida pesada, cheia de desafios, mas que conseguiram passar adiante. Porque se nós estamos vivos, é porque eles fizeram tudo certo para que a vida chegasse até nós. Então a gente pega o nosso saquinho de moedas e segue novamente pela vida, agora abastecidos, sem esperar que outras pessoas venham suprir aquilo que eles jamais poderiam suprir. Então você respira profundamente, agora pleno, com as suas moedas. Respira. E sente como é que você está agora. Sente como é que está o seu coração. E vai voltando para cá. Tá certo? Então, por hoje é isso, meus amores. Essa é a nossa contribuição aí de hoje, para que vocês refaçam, para quem precisa fazer esse caminho, para que possa, né, refazer aí com mais ferramentas, com mais recursos. E amanhã a gente vai falar com vocês sobre um outro passo que vocês podem dar rumo a essa reconciliação. Tá certo? Aqui, a Fran tá dizendo que tá plena, cheia de amor. E Fran, na quarta-feira eu não vou fazer live para assistir a sua live com o Paulo, viu? Eu quero ver. A Maristela tá falando que foi maravilhoso, que ótimo, é isso. Então, gente, um beijo no coração. A Fran disse que eu faço parte dessa caminhada. Que bom, que bom. A gente está aqui mesmo para contribuir e, se possível, inspirar outros também a fazerem. Tá certo? Então, um beijo no coração de cada uma que veio. E assim, eu me sinto muito grata sempre por poder servir com aquilo que me atravessa, tá certo? E com aquilo que é tão útil para minha família. Então, um beijo para cada um, boa noite e até amanhã. Fiquem com Deus. Obrigada e boa noite, Rodrigo.